Olá, tudo bem com você? Bem-vinda ao programa de Mulher para Mulher. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, de poder compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado, daquilo que Deus tem me proporcionado a viver. E para começar o programa de hoje, eu quero citar um versículo da palavra de Deus que está nos Salmos, capítulo 32, versículo 8, que diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar. Deus quer isso de mim. Deus quer que nós consigamos passar para você aquilo que Ele tem para nós. E para que isso aconteça, você precisa abrir o teu coração para receber. Quando eu digo abrir o coração, eu digo que você precisa receber com a tua alma, com o teu espírito, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer falar com você nesse dia de hoje. Então o Senhor quer nos instruir, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos levar a um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho de felicidade. E para que isso aconteça, você precisa abrir o coração. Então eu te convido para que você abra o seu coração para receber aquilo que nós temos hoje aqui para passar para você. E é com muita alegria no meu coração que eu tenho duas pessoas maravilhosas aqui hoje comigo, que vão poder nos ajudar a entender um pouquinho mais a respeito da cura, a respeito daquilo que Deus quer fazer em nós. A primeira delas, querida, amiga, psicóloga, cristã, Josiane. É um prazer estar aqui com você, Josiane, no programa de Mulher para Mulher, viu? Obrigada, agradeço a oportunidade. Seja bem-vinda, tá? Que Deus possa te usar, que Deus possa colocar as palavras na tua boca, aquilo que Ele quer para as pessoas que vão nos ouvir. Amém? Outra pessoa querida que está aqui conosco hoje, amiga minha, conselheira, enfim, uma pessoa maravilhosa que vai poder passar também para nós tudo aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Sueli, uma amiga muito querida que trabalha com aconselhamento na igreja e vai poder com certeza passar para você que está assistindo palavras sábias, palavras que vêm do coração do Senhor. É um prazer, Sueli, ter você aqui conosco. Muito obrigada, Rose. O prazer é meu, com toda certeza. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Obrigada. Tá bom? E para começar o programa de hoje, eu quero falar de algo que mexe muito com a gente. Eu acredito que o tema do programa de hoje é assim circunstancial, é bastante assim importante para a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental. Nós vamos falar hoje sobre autoestima. Como que anda a sua autoestima? Como você tem se visto? Como você tem se amado? E para falar desse tema, né, nós vamos começar primeiro com a psicóloga Josi. Eu quero fazer uma pergunta para você, Josi. O que é a autoestima? O que significa essa palavra autoestima? Bom, Rose, na verdade, nós temos várias definições, né, do que é a autoestima. Mas, de primeira mão, para simplificar, é aquele sentimento que nós temos em relação a nós mesmos, né? O como eu me vejo, de que forma, né, eu acho que eu sou eficiente ou não, né, a noção de eficiência que eu tenho de mim mesma, né, então assim, é um conceito amplo, com, né, bastante conteúdo aí, apesar de estar muito aí, né, no senso comum mesmo, as pessoas falam sobre autoestima, é muito comum a gente ouvir, você tá com baixa autoestima, né? Então eu acho que é bem amplo, mas a gente tem como norte mesmo o sentimento que eu tenho em relação a mim mesmo, né? Como eu me trato, a importância que eu me dou, né? E isso é essencial, porque é a saúde da mente. Se a gente pudesse assim resumir o que é a saúde da nossa mente, a gente diria que está resumida na autoestima. Na autoestima.
Muito bem. E, Josi, você falou sobre a autoestima. A baixa autoestima é o contrário de tudo isso, né? E quando é que a pessoa começa a desenvolver a baixa autoestima? Em que idade? Quando que a pessoa começa a desenvolver essa baixa autoestima? Outra coisa que é bem complexo também, né, Rose? Porque a baixa autoestima, ela pode ser desenvolvida na infância, né? Ela pode ser desenvolvida um pouco mais na adolescência, depois de adulto, depende das situações que eu estou passando, mas de principal, na minha visão, é como essa criança foi aprendendo a olhar para si, a resolver os seus problemas, como esses pais incentivaram essa criança, né, a resolver ou não os seus problemas, de que forma, não é? Porque existem muitos pais que tornam os filhos, né, durante a educação muito dependentes, não é? Sem autonomia. E isso é uma característica muito marcante da baixa autoestima. Aquela pessoa que é dependente do outro, que depende de que o outro faça para ele, né? Que depende, que necessita do reconhecimento do outro, porque não consegue se reconhecer, né? Nas coisas que faz, não é? Então, a necessidade de aprovação é muito grande, a insegurança, né? Ela está muito presente. A baixa autoestima, ela é sintomática de vários transtornos psicológicos, não é? De principal, depressão e ansiedade, né? Então, isso está muito presente, marcante, mas ela é sintomática de muitos transtornos mentais mesmo. Entendi. Então, ela começa na infância. Sim, ela pode começar na infância. Ela pode começar. Sim. Isso devido, né, como você falou, o tratamento, a forma com que a criança é educada. E se essa criança foi criada em um lar que teve amor, teve compreensão, teve ali os cuidados necessários para que isso não acontecesse na vida dessa pessoa. Só que na adolescência, por exemplo, surge isso na vida dessa pessoa, né, dessa criança. Por que acontece isso? De que forma acontece isso se ela teve, né, uma infância toda estruturada, e aí de repente chega lá na adolescência, ela começa a desenvolver isso, que eu já presenciei casos a esse respeito. Claro, você tem razão, isso realmente pode ter, né, um início depois, já que nós sabemos que a autoestima é um sentimento oscilável. Ou seja, né, a gente está bem hoje devido a fatos da nossa vida que pode ocorrer, né? Então isso pode mudar um pouco a situação. Então eu vou tendo muita frustração, algumas coisas não vão dando certo. E aí, às vezes acontece, na maioria das vezes acontece dessa autoestima realmente oscilar para baixo. Agora, na adolescência, é muito comum isso acontecer por várias características próprias dessa fase, né? Que é aquela coisa da autoimagem corporal, que está, né, aflorando, a descoberta da sexualidade está muito presente nessa época, né? Então, assim, aquela menina que tem, né, um pouco mais de insegurança, às vezes a timidez, né, também é caracterizada nessa fase. Às vezes pode ocorrer por um trauma,
né? Esse trauma, né, vamos colocar isso entre aspas, ele tá desde o mais simples até o mais complexo, porque para cada um é de uma maneira, né? Então, assim, cada ser humano tem uma maneira diferente de se desenvolver e de significar as coisas que se passaram com ele. Então, na adolescência é comum porque é uma confusão, né, de hormônios, é uma confusão de que eu não sou nem criança e nem jovem, nem eu sei agir em alguns momentos, mas os meus pais também não sabem até que ponto eles podem deixar ou não, né, algo que eu queira fazer. Surge aquela coisa da paquerinha, às vezes a pessoa é frustrada nisso porque gosta do outro, o outro gosta de outro, né? E aí isso às vezes marca na adolescência. Então, na verdade, é uma fase bem delicada mesmo, né? Que está sujeita por si só, né? Por ter todas essas transformações, a algumas coisas dificultarem mesmo na vida adulta. Entendi. Então a gente pode dizer que a baixa autoestima também é uma visão distorcida de mim mesma. Com certeza, podemos dizer isso. É aquele sentimento que se está baixo, eu tenho a noção de eficiência baixa também, consequentemente eu tenho mais insegurança. Com a insegurança, consequentemente, a gente tem vários outros transtornos que podem aflorar, né? Mas realmente a baixa autoestima, ela tem muitas características, mas a principal que eu citaria, né, é essa coisa de você se ver de uma maneira não boa, não eficaz, né? É você ver que você não consegue resolver os problemas, não é? A baixa tolerância à frustração ocorre muito, consequentemente irritação aumenta. Então, por isso que ela é sintomática, né, de vários transtornos. E aí depende de como essa pessoa vai passar por uma situação ou não, né, na vida, ou ela escolhe, né? As coisas pra gente na vida, elas são escolhas, né? Então, e a autoestima, ela é, digamos assim, mandante das minhas escolhas. Por isso é super importante você estar resolvida em algumas questões, porque se eu não estou, essa baixa autoestima faz, por exemplo, com que eu escolha um cônjuge de uma maneira equivocada, né? Porque eu não me gosto, então eu penso que aquele cara que é legal não pode ser meu, então eu sempre me relaciono com homens que me maltratam, que não vai dar certo, né? Então é muito comum no consultório aparecerem as mulheres com essa frustração amorosa porque elas têm baixa autoestima. É muito comum mesmo. E a gente pode perceber hoje, né, na mídia, em todos os lugares aí, a mulher querendo chamar a atenção, né, das pessoas à sua volta com a sensualidade, né? Sim. Com um corpo, né, todo marombado, né, todo. Então, quer dizer, a mulher com a baixa autoestima, ela não reconhece, ela não consegue reconhecer o valor que ela tem. Então ela faz coisas, ela projeta coisas para que tenham um valor devido. É mais ou menos isso também? Sim, sim. Eu acho que, olha, essa projeção, ela sempre vai ocorrer baseada naquilo que eu tenho aqui dentro, certo? Se eu me considero totalmente sem valor, exatamente, eu vou fazer tudo para chamar a atenção. Consequentemente, a gente tem uma mídia muito recorrente de que as mulheres bonitas têm uma boa autoestima. Isso é
totalmente equivocado, porque no consultório eu canso de receber mulheres lindíssimas, lindíssimas, bem vestidas, um cabelo lindo, um corpo bonito, mas por dentro totalmente detonadas, destruídas. Né? Então, assim, aquela casca bonita, ela realmente pode ser até um sintoma de uma autoestima baixa, porque o que eu não consigo ver aqui dentro, eu ponho para fora. Entendi. Né? Mas sim, também devemos lembrar que quando nós estamos com uma boa autoestima, nós passamos a nos cuidar melhores. Verdade. Né? Haja visto que numa depressão, por exemplo, você tem um sintoma que é você se descuidar. Né? Então a gente tem... Verdade. Você está atenta a tudo aquilo que foi dito aqui? Tudo depende da nossa escolha. Tudo vai depender de como você escolhe viver. Se você escolher viver uma vida plena em Deus, você vai escolher seguir as orientações aqui, seguir o caminho que foi dito aqui. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Ok, estamos de volta com o programa de Mulher para Mulher. Eu quero fazer uma correção aqui, gente. Doutora Joselaine, eu falei por 2 vezes o nome dela, doutora Josiane, é doutora Joselaine. Bom, desculpa, doutora. Imagina, imagina. E nesse bloco eu quero conversar um pouquinho com a Sueli. Quero conversar um pouquinho com ela que faz aconselhamento, ela trabalha há algum tempo aconselhando pessoas. Eu tenho certeza que, assim como na área da psicologia, Deus a usa muito para abençoar as pessoas. Eu queria te fazer uma perguntinha, Sueli. O que é o aconselhamento cristão e como ele é feito na igreja? O aconselhamento, tanto ele pode ser a nível de igreja, de local, como andando pelo caminho. Porque como ele é cristão, ele deve ser baseado totalmente na Bíblia e na maneira como Deus vê as coisas. Sim. E aconselhamento seria para encorajamento das pessoas. Para trazer a elas uma dimensão de correção de uma conduta, de motivações que ela tem, né, de coração, muitas vezes fazendo no caminho dela, tendo atitudes com motivações erradas. E porque já fala aconselhamento cristão, baseado totalmente nas Escrituras. Não pode fugir daquilo que Deus é e daquilo que Deus fala. E em 2 Timóteo 3, 16, 17... tem os versículos e a ideia é que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Entendi. E ela é apta, né? Ela está sendo usada para ensinamento, para repreensão, para correção, para instrução, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro para a vida das pessoas. E para que o homem ele tenha uma condução no seu caminho, nas atitudes, para que ele possa ter uma visão verdadeira sobre como praticar as ações boas que ele pretende praticar. Então essa questão não pode fugir de Deus. Ele é, acima de tudo, o norteador das orientações. Entendi. E a pessoa tem que, sim, muito exaltação da glória de Deus. Um pouco diferente daquilo que é a condução dentro da psicologia formal, né, na nossa cultura secular. Ou seja, Deus é maravilhoso, né? Ele usa o profissional, né, para nos trazer realmente aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver que nós temos dentro de nós, né? Ele usa o profissional e com a palavra ele usa também tremendamente, né? Porque a palavra, ela nos mostra quem nós realmente somos também, né? Só que isso,
a palavra, eu acredito assim, se eu estiver errada, a Joselaine me corrige. A palavra, ela vem como um alento, né? Como algo assim que verdadeiramente você precisa, como eu disse no primeiro bloco, abrir o coração para receber. Porque se você não tiver disposto a receber, você não consegue ouvir o que Deus tem para você, né? E diferente da psicologia. A psicologia, eu vou até o consultório, né, da Joselaine, e lá ela vai passar para mim, ela vai colocar para mim tudo aquilo que eu ainda não sei de mim mesmo, né? Mas agora a palavra não, a palavra ela precisa de algo mais. Ela precisa que você abra o seu coração para receber, né? É lindo o que Deus faz, né? E assim, acrescentando que a palavra é a sabedoria, né? É uma sabedoria de Deus. Então, dentro daquilo tudo que não conseguiu permear no caminhar, porque vamos deixar claro uma coisa, a gente não está o tempo todo, acho que, conversando entre psicologia e aconselhamento, nem sempre as pessoas buscam uma psicóloga, buscam uma terapia, né? Então, uma coisa não neutraliza a outra, é que às vezes no caminhar a pessoa tem mais acesso, é mais próximo a ela, essa vivência de uma pessoa que vem ajudá-la, venha trazer aconselhamento. Verdade. Não é? Então, às vezes, ela até por uma questão de preconceito, muitas vezes, que não deveria existir, porque é uma maravilha a terapia na vida da pessoa. Eu até brinco dizendo que nós todos deveríamos ter o direito de ter um psicólogo ao nosso lado, né? Na verdade, uma pessoa que faz aconselhamento, ele é um psicólogo cristão, né? Ele usa a palavra e também usa, né, o conhecimento, né, da psicologia, né? E é maravilhoso a gente poder contar, né, com pessoas tão maravilhosas, próximas a nós, porque eu acredito assim que nós precisamos uns dos outros, né? A gente tem que ter essa consciência de que eu preciso de você, independente se você é uma psicóloga, independente de você é uma conselheira, né? Mas nós como um corpo, como, né? A gente precisa um do outro para se ajudar, né? Para crescer um com o outro, né? E como é feito, Sueli, esse aconselhamento? As pessoas te procuram, ela tem um tempo determinado para acontecer? É como o tratamento no consultório da psicologia? Sim, uma característica que nós percebemos para que alguém possa aconselhar é que essa pessoa tenha ética, né? Aqueles que estão convivendo com você, elas vão percebendo, as pessoas vão percebendo que naturalmente vai fluindo esse aconselhamento, vão saindo palavras da nossa boca de uma forma que ela vai acreditando que vai ser muito bom para ela estar junto, caminhar junto com essa pessoa. Mas eu vejo que o essencial seria assim também ter uma conduta confiável, né? Que a pessoa vai aos poucos percebendo que ela pode confiar, que ela pode abrir, que ela pode colocar as suas necessidades. Porque não é com todos que nós podemos compartilhar nossa vida. E quando se trata de coisa tão profunda da alma, a pessoa é muito cautelosa. Eu tenho tido a graça da parte de Deus de sempre pessoas que convivem, elas vêm buscando, vêm se achegando, e o Senhor vai falando através, né, da instrução dele, porque a gente se dispõe a isso, porque também um requisito importante é ser verdadeiramente cristão. Se nós não estivermos embasados na palavra, não tivermos essa orientação bíblica, estraga, né, a vida da pessoa. Exato, vai estragar. Então assim, é um pouco complicado, porque na psicologia a pessoa é preparada, lendo, estudando, né, buscando, se aprimorando. A gente também procura fazer isso quando percebe que vai ser usado por Deus, que é um dom, né, que Deus nos dá. Mas a gente depende total da instrução de Deus, da orientação do Espírito Santo, né? Verdade. E você faz com frequência aconselhamento? Muitas pessoas te procuram? Sim, constantemente. Para que seja feito aconselhamento? Constantemente. E você já presenciou, assim, acredito que já, né? Casos de pessoas que
tiveram autoestima lá embaixo, pessoas totalmente detonadas, né, com a autoestima, e depois desse trabalho de aconselhamento, essa pessoa conseguiu se manter, conseguiu elevar a sua autoestima? Graças a Deus, muitas pessoas. Que bom. Muitas pessoas. Graças a Deus. Tem pessoas assim que eu acompanho, até nem por dependência delas, mas no sentido de que não tivessem melhorado, não tivessem com a autoestima ótima, né? Mas a gente vai criando até um vínculo de amizade. À medida que a pessoa vai crescendo nela mesma, que ela vai descobrindo, né, as suas mazelas, e ela vai sendo corrigida em Deus, ela vai melhorando, vai se reconhecendo, ela verdadeiramente, assim, se torna companheira de caminhada. É muito gostoso. Né? É bom demais, né? É, muito bom. Que bom. Doutora Josilaine, no consultório, acredito também, né, que a doutora já recebeu bastante casos, assim, e como que é tratado essa baixa autoestima? Como que a pessoa consegue, ou se ela consegue se erguer mesmo? Olha só, Rose, basicamente, né, em consultório, que é realmente diferente do aconselhamento, não é, que a Sueli estava dizendo, a gente se pauta, né, na ciência, naquilo que a gente estudou, em estudos de caso, e dentro do que a gente pode, dentro da nossa linha teórica, né, porque cada psicólogo aí tem uma forma de conduzir o seu trabalho, né, mas na minha maneira de ver, né, a gente trabalha na reconstrução dessa autoestima, que se pauta em alguns momentos a ressignificar algumas coisas que ela passou, né, na vida. Então, assim, a gente procura enxergar algumas coisas que foram, né, aos olhos humanos, digamos assim, muito ruim. Absurdo. Né? Absurdo. Então a gente tenta tirar mas e o outro lado? O que isso te ensinou? O que isso modificou na sua vida? Né? Pegando os pontos bons, os pontos ruins de cada fase, porque cada um desenvolve ou passou por algum momento que realmente está se sentindo muito mal, né? Então a gente foca naquilo que a pessoa traz de demanda, mas muitas pessoas mesmo, eu acho que quase que a maioria, né, das pessoas que estão hoje nos consultórios psicológicos tem autoestima baixa. O tratamento é esse, é uma construção em psicoterapia, né, que não depende muito do tempo, mas sim, como você mesma disse, das escolhas que essa pessoa vai fazendo, né, porque muitas vezes a pessoa sabe o que fazer, sabe o que ela teria que fazer, mas ela se boicota. Ela faz diferente, ela ou faz... se protege, exatamente, mais ou menos assim. Né? A gente chama de mecanismos de defesa. Então, a gente, como ser humano, vai criando, durante a nossa vida, alguns mecanismos de defesa. Mas, mesmo sabendo, em alguns momentos, eu escolho repetir a história, eu escolho fazer de novo, porque eu não quero sair daquela zona de conforto. Né, isso aqui eu conheço, é assim mesmo, eu vou fazer assim. Né? Então a psicologia, a terapia, né, ela bate em algumas teclas, ela pontua, ela acompanha, né, ela incentiva. Ela leva a pessoa então a se, vamos dizer assim, a fazer aquilo que é preciso ser feito. Sim. Tipo, eu morro de medo de andar de avião, por exemplo, não é meu caso, mas de repente eu estou fazendo um tratamento com você, então você me leva a entender aquilo, aquele medo, aquela situação. Sim. Uma pessoa que foi uma mulher que foi abusada sexualmente, ela também, acredito eu, que a autoestima dela fica lá embaixo, né? Na verdade,
dentro de consultório são casos que a gente costuma classificar como extremos, e eu acho que não tem como nenhuma mulher que passou por isso ter uma boa autoestima. Né? É uma oscilação de coisas, é uma oscilação de pensamentos, né? E isso destrói o sistema emocional, né? Realmente é devastante o que pode acontecer com uma pessoa que passou por isso. Né? Entendi. E aí a gente se pauta em construir de novo essa história junto com essa pessoa, e que leva tempo, né? Mas que é muito bonito ver o crescimento, né? Em terapia eu costumo dizer que eu sou privilegiada porque eu assisto no camarote, né? Aquilo que vai acontecendo de bom e que o crescimento das pessoas, isso me motiva. Né, o meu trabalho, eu amo o que eu faço, meu trabalho, né, eu considero que não é exatamente um trabalho, porque eu vou com prazer, eu faço porque eu amo a psicologia, amo mesmo o que eu faço, então, e acredito que ela sim possa ajudar as pessoas a serem melhores. Melhores. É maravilhoso quando a gente pode fazer isso, né? Quando a gente pode passar um pouquinho daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente já aprendeu, né? No seu caso, na psicologia, para as pessoas. E é assim, é maravilhoso poder estar aqui. Essa é a minha alegria, de estar aqui hoje, poder passar para você aquilo que Deus tem nos proporcionado viver. Eu fui uma pessoa de baixa autoestima muito grande. E eu acredito no poder do trabalho da psicologia, e acredito também no poder do aconselhamento, das pessoas que Deus coloca juntinho a nós para nos ajudar. Então é isso, sabe? Que você possa pegar tudo isso que está sendo falado aqui, que você possa reter dentro de você tudo isso que a gente está falando aqui nesse momento, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Tá bom? Um breve intervalo, nós voltamos já já. Estamos de volta falando sobre autoestima. Que bom ter você aí nos ouvindo. Eu quero fazer uma pergunta agora para você, Sueli. Você pode citar para nós algum personagem bíblico que passou por autoestima, que teve, como a Joselaine falou, a autoestima ela é oscilável. Existe algum personagem bíblico que passou por isso? Sim, entre tantos, podemos citar Moisés. Ele, por toda a crise da época em que ele nasceu, das perseguições, foi lançado num cesto no rio, foi adotado pela filha de Faraó. E quando nós ouvimos a história, ou lemos, nós achamos, nossa, ele foi para conviver com o rei. Né? Ele poderia ser morto e estava morando num castelo, vamos dizer assim, num lugar privilegiado. Né? Só que, se nós formos observar, até eu convido a quem ainda não leu a história de Moisés que vá ler com essa ótica, olhando a história dele enquanto pessoa, porque ele era hebreu. E se nós olharmos, o hebreu, ele era olhado de uma maneira estranha, ele era perseguido, o faraó e o povo dele não gostava de hebreu. E ele passou a morar nesse lugar, o faraó passou a ser avô dele, não é? Porque a filha princesa certamente teve problemas, não pôde ter filhos, ela já era uma frustrada,
ela adotou um hebreu. Por que será que ela adotou? Talvez a gente possa até, eu li um livro do Mauro Ivan dizendo alguma coisa que talvez até como um bichinho de estimação, porque ele fosse diferente, então ela até ousou fazer isso, nós não sabemos. Qual foi a transferência de toda essa vida dela em ela ser opositora ao pai dela, né? Que certamente Faraó não achou graça nessa história. E então, assim, ele foi criado num ambiente hostil por parte do rei. Quando, na verdade, nós pensamos assim, que bom, ele foi para a riqueza. Não, ele foi instruído, ele era um homem extremamente inteligente, porque ele aprendeu as ciências, as matemáticas, ele aprendeu todas as coisas ali. Mas nós percebemos mais para frente que ele se tornou ele era muito revoltado. Não tinha motivos, né? Aparentemente, né? Porque quando ele foi confrontado lá com os homens no caminho, em que ele acabou matando os egípcios, isso denotava assim, ele tinha que livrar o povo dele de alguma coisa, mas livrar do quê? Ele sabia das perseguições que ele havia sofrido. Então, eu creio que a alma dele era muito ferida. A autoestima dele baixa. Quando ele tinha tudo para estar muito bem, enfim, ele saiu de ser hebreu para viver no povo egípcio, né, com o rei, com o faraó. Ele deveria ser totalmente rejeitado enquanto neto desse faraó. E ele transitou nessa moradia dele, nessa residência, com muitas questões no coração. E tanto que depois ele teve que fugir quando ele matou, né, os egípcios. Ele foi para o deserto, ficou tantos anos, e ali cessou todo o falar dele, toda a sabedoria, ele ficou muito calado. Quando Deus o chama para ser líder, ele diz que não é capaz. Ele diz que não é capaz, ele não sabe falar, homem de boca pesada, precisou de Deus levantar, né, Arão, para poder falar com ele, através dele, poder ser usado. E vem toda uma história, quando Deus fala várias vezes com ele tem dificuldades, e foi um líder. Ele foi um homem que foi levantado para trazer as leis de Deus que rege até hoje, espiritualmente, civilmente. Né? Todas as coisas que nós temos hoje estão dentro da lei de Deus. Um homem extraordinário, que tem uma coisa maravilhosa que eu aconselho durante este quadro que nós estamos aqui, né, participando de apresentação, que as pessoas se deixem tratar, que as mulheres, os homens, né, que certamente homens também ouvirão, assistirão a este programa, não é? Que tenham um coração ensinável, que entenda que, né, quando você está com a sua autoestima baixa, há possibilidades, não acaba aí, a sua vida não acaba na circunstância que você viveu. Tudo de terror que te aconteceu pode ser mudado. Então, Moisés se deixou trabalhar por Deus. Moisés teve momentos em que ele foi restaurado, ele entendeu o que Deus era e podia fazer na vida dele, e ele foi um grande líder que multidão o seguiu. Isso é tremendo. E ele conseguiu levar o povo de Deus a chegar à beira da Terra Prometida, e mais alguns conseguirem. Ele foi um líder que ensinou de tal maneira que pessoas conseguiram chegar a essa Terra Prometida. Verdade. Um exemplo para nós seguirmos. É maravilhoso, porque aí está a prova, né, de como a Josi está falando, que tem jeito, né? Tem como você sair dessa baixa autoestima, né? E Moisés, eu vejo ele também como um homem, nossa, grandemente usado por Deus, porque ele poderia ter falado, não vou mesmo, não... Mas só que ele falava para o Senhor, e ao mesmo tempo, assim, Deus tinha tanto amor por ele, tanta misericórdia pela vida dele, que permitia que ele estivesse junto, né? Por exemplo, Arão dava continuidade, mas só que Deus permitia que ele estivesse junto ali, né? Fazendo, né? Então eu acredito assim, apesar dele ter tido momentos de baixa autoestima, ele conseguiu ainda passar isso para nós, né? Ele conseguiu nos deixar um exemplo, né? De homem que honrou a Deus, que glorificou a Deus, né? E o que a Josi estava falando, eu acredito também, Josi, que, né, nós estamos falando de Moisés, que Moisés, isso já veio, acho que desde a infância dele, né? Por ele ter
né, passado tudo que ele passou. Sim, provavelmente. Ter sido retirado, né, do colo da mãe, do seio da mãe. E uma criança, né? Isso gera bastante insegurança. Insegurança, né? Por isso que Moisés se sentia, né, incapaz, né? De fazer o que Deus tinha para ele, né? Você pode citar para a gente, Josi, o que fazer, alguns exemplos para que a gente possa olhar e fazer para que a nossa autoestima seja elevada? Então, olha só, a gente a coisa do que fazer. Por exemplo, dá licença um pouquinho, Josi. Pessoa que talvez não tenha acesso a um psicólogo. E pessoas também que talvez não tenham acesso de imediato a uma conselheira. Olha, é como eu estava te dizendo, é difícil a gente dar dicas em linhas gerais, porque cada um formou a sua autoestima de uma maneira. Porém, em regras gerais, reiterando até um pouquinho o que a Sueli disse no final, sempre há tempo de recomeçar, né? Então, a autoestima baixa, às vezes você está passando por um período ruim no trabalho, às vezes você está passando por um período ruim no relacionamento. Eu penso que sempre é tempo de recomeçar. Não importa a idade, não importa eu acho que a circunstância que está vivendo. A circunstância, exatamente. Né? Então, eu acho que as mudanças, muitas vezes nós acostumamos a ficar até com o que é ruim. É inacreditável dizer isso, mas é a verdade que eu tenho observado. Então, as pessoas se acostumam a ficar com o que é ruim e porque eu sou acostumado, eu fico nessa zona de conforto. Tipo, então, síndrome da Gabriela, como dizem? Então, eu acho que... Eu nasci assim, vou morrer assim. Para mim não tem jeito. Exatamente. Tem muitas pessoas com essa rigidez na personalidade que é difícil a gente estar entrando para trabalhar. Agora, eu acho que se propor a repensar suas coisas, sabe? É uma dica. Se for necessário, modificar alguma situação de trabalho, modificar algo, encontrar forças, não é? Para você poder olhar para aquela situação e escolher diferente, né? Olhe para suas escolhas, o que você tem feito, né, com a vida que lhe foi concedida, né? Então, assim, o que a gente tem feito com a nossa vida? O tempo passa e é muito rápido. Né? Então, eu acho que nós aqui temos muitas coisas para fazer e dá para fazer muita coisa boa, né? E eu acho que também tem uma coisa que acontece muito com as pessoas que têm uma autoestima baixa, aí na linha geral mesmo, é não saber dizer não. Né? É aquela pessoa como necessita de muito reconhecimento, então eu sempre digo sim a todos, a todo mundo, mesmo que eu me prejudique. Então, eu acho que essa é uma linha geral que você, né, vocês que estão aí do outro lado precisam repensar. Eu tenho dito só sim, eu tenho me invadido, o que eu tenho feito? Né? Porque eu acho que há algumas nuances entre ajudar e se ultrapassar um limite que não deve ser ultrapassado pelas nossas emoções, porque aí realmente vai nos prejudicar. Mas eu acho que, em linhas gerais, né, é isso. Né? Nós temos que sempre repensar o que nós temos feito, de que forma nós temos feito. Infelizmente, o mundo de hoje, a mídia, o cotidiano, nos consome, nos leva a isso, e né? nos faz ligar um piloto automático que a gente não consegue desligar e repensar algumas coisas. Então, eu acho que sempre um tempo reflexivo no seu dia, todos os dias, é importante. Eu ouvi algo e para mim foi tremendo, assim, que a autoestima pode ser definida como afeto por mim mesma. E isso me levou a pensar em algumas coisinhas que eu particularmente
faço? Por exemplo, às vezes você tem um aparelho de jantar maravilhoso lá que você não usa, fica lá guardadinho. Você usa, sabe quando? Quando vem as pessoas que você acha que são especiais. É verdade. E você se esquece que você é especial. E na maioria das vezes você não usa para você. É verdade, você né? tem razão. E então eu achei isso tremendo. Eu falei, até brinquei com meu esposo, falei para ele, eu vou começar a usar os meus aparelhos para mim. Eu vou começar a cozinhar para mim mesma. Enfim, a gente precisa amar a nós mesmos, né? Porque se a gente não consegue amar a gente, como que a gente vai conseguir amar o outro? É verdade. Né? Então, automaticamente, Josi, uma pessoa com baixa autoestima, ela não consegue amar o outro, não é verdade? É verdade. Isso realmente é verdade. Se eu não me amo, se eu não me gosto, eu não consigo fazer o outro feliz, não é? E acaba que isso eu sugo do outro, porque a minha necessidade de ser feliz eu deposito totalmente no outro. Quer dizer, eu não faço nada para melhorar. Exatamente. O outro tem que fazer tudo para mim. Tudo por mim, né? Me ame, faça-me, né? Ouça-me, mas e o outro? Né? Então, assim, eu projetar no outro toda a minha felicidade é uma coisa muito perigosa para a saúde emocional, né? Então, a gente deve rever realmente, porque o outro às vezes se cansa, é assim que termina vários casamentos, não é? É assim que termina vários relacionamentos, né? É assim que se dá o conflito entre várias pessoas. Então eu acho que isso é uma coisa que nós devemos realmente ter como norte na nossa vida, porque, né, o outro vai embora, o outro nos frustra, o outro deixa de existir. E aí o meu chão, onde é que está? Onde eu vou pisar? Se eu não tiver algo bem construidinho para eu poder ir caminhando. Entendi. Que pena. Tá chegando ao fim nosso programa. Você quer falar alguma coisa, Celine? Só completar que Deus, na infinita sabedoria, né, na palavra diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a ordenança é que nós nos amemos, não é? Tá tão gostoso, não tá, gente, esse papo? Não tá muito bom? Tá muito bom. Tá muito gostoso. Que pena que a gente tá chegando ao fim, né, do programa, mas vai ter muitos outros aí que virão. Eu queria que você, Sueli, deixasse né, uma palavra para as pessoas que nos ouviram, né, de o quanto é importante, né, como você acabou de falar, esse amor ao próximo, e o quanto é importante a gente buscar esse amor, porque às vezes a gente se fecha, como a Josi falou, a gente se tranca ali e a gente acaba se fechando para procurar ajuda, né? De um conselheiro, de uma psicóloga. Eu queria que você deixasse ali uma palavra para essas pessoas. A nossa natureza, nós não fomos formados para vivermos sós. E normalmente quando a pessoa está mal, ela está mal resolvida com ela rejeita a proximidade. Não é? E eu vou ficando cada vez mais interiorizada nas minhas dores, nos meus sofrimentos, e eu não procuro. Então, acho que o primeiro passo é abrir o coração para buscar ajuda, para buscar um reforço, para buscar um encorajamento, porque só hoje, neste bate-papo, nós já aprendemos muito umas com as outras, num pequeno espaço de tempo. Então, é abrir o coração, que tudo aquilo que Deus tem de propósito e que Ele quer continuar, porque Ele tem propósito nas vidas, Ele poderá fazer, Ele vai fazer, se o coração estiver aberto. Verdade. E você, Josi, o que você diz para todos aqueles que estão nos ouvindo? Olha, o principal, né, depois disso que a Sueli, né, nos disse, acho que é você se olhar, né, todos os dias quando você levanta, pensar o que você escolheu para hoje, o que você pode fazer por você e por aqueles que estão próximos a você, né, o quanto você tem, né, se olhado e buscado se compreender. Muitas pessoas sofrem
por não se conhecer contraditoriamente. Então eu acho que isso, né, buscar essa coisa do se conhecer é muito importante, não é? A terapia auxilia muito, né? Eu acho que é uma das ferramentas que nós temos aqui de ajuda, né, para as pessoas. Então eu acho que o principal é você viver com leveza, né? Assim, eu tenho sempre isso comigo, assim, que a vida nos seja leve, né? E que nós possamos passar por aqui sendo muito felizes. Deus nos deu esse privilégio, né? De vivermos e sermos bênção uns para os outros, verdade. né? Não é simplesmente viver, né? Passar por aqui e viver, mas é ser, né? Sermos bênção, né? E eu queria, já finalizando, né? Eu queria dizer algo. A palavra do Senhor diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Dentre tudo isso que foi dito aqui, né? Nós precisamos de todo esse amparato de palavras, aconselhamento. Mas eu queria dizer que, sabe, se você está agora aí na sua casa com conflitos, né, com tristeza no seu coração, com a autoestima sua baixa, eu queria dizer para você que você, como a gente disse desde o começo, que abrisse o seu coração e tentasse receber de Deus aquilo que a palavra diz que você é. A palavra diz que você é vencedor. A palavra diz que você é filho, filha, né? E a palavra de Deus, ela tem respaldo. Ela é verdadeira, né? Ela é tão maravilhosa que na palavra nós somos guiados, nós somos advertidos, nós somos instruídos, nós somos protegidos da angústia, né? A palavra de Deus restaura a nossa alma. Então eu queria dizer para você que, dentre tudo isso que a gente falou aqui, que a gente comentou, para que você tivesse esse desejo no seu coração de ler a palavra, que Deus, ele fala por meio das pessoas. Ele usa às vezes um versículo, né, uma frase num carro, às vezes para falar com a gente. Com toda certeza, Ele fala conosco. Se você abrir o teu coração para ouvir, abrir os teus ouvidos espirituais, né, como nós falamos, para receber de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E todas essas mazelas, né, todas essas tristezas, essas angústias que foram geradas dentro da gente, no nosso coração, não por culpa nossa, por culpa talvez de outras pessoas, né, que foram usadas, né, para tirar essa alegria de dentro da gente. Então eu gostaria que você pensasse nisso e refletisse na palavra, porque ela é verdadeira. Nós somos homens, somos falhos, mas a palavra de Deus não é. A palavra de Deus, ela não falha, ela é verdadeira, ela é verídica, né, em tudo que ela diz. E muitas pessoas, já encontrei pessoas que dizem assim: não consigo entender o que a palavra diz. É porque você não deseja isso. Como a Josi disse, tudo depende, né, da sua decisão. Se você desejar até mesmo que a palavra faça diferença na tua vida, ela vai fazer. Então eu te convido para ler a palavra, para se interagir com uma palavra. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de estar fazendo esse programa, né? Para você, mulher, e para homens também, que com certeza vão ouvir, né? Exceto os machistas, né? Eu quero agradecer a presença da Josi aqui. Obrigada, Josi, que Deus assim te recompense muitíssimo tudo que você falou, tudo que você tem feito, né? Por esse projeto. Agradecer a vida da Sueli, minha amiga querida também. Deixou seus afazeres, deixou tudo, né? Vocês deixaram filhos, casa, para estar aqui falando um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né? Daquilo que Deus tem capacitado, porque foi Deus que te capacitou também, né, Josi? A esse trabalho. Então quero agradecer a presença de vocês aqui, viu?
Agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo e dizer que tem mais, tem muito mais. Cada semana nós vamos ter algo novo, cada semana nós vamos ter um tema novo para trazer para você, tá bom? Quero agradecer essa equipe maravilhosa, equipe Rafa, que está com a gente aqui. E eu não posso, gente, deixar de agradecer o meu esposo, meu amado e querido esposo, que é um companheiro para mim, que é um amigo, que é uma pessoa que, desde o princípio, desde que eu o conheci, sempre me valorizou, sempre fez com que a minha autoestima estivesse elevada. Então quero te agradecer, amor. Te amo muito. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.